Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 7 da Frente 4D, que fala sobre polígonos regulares. E para contextualizar um pouco, eu vou trazer um vídeo que eu achei no YouTube que fala o porquê de as abelhas escolherem um hexágono para compor os favos de mel. Vamos ver? If you examine any piece of honeycomb, you'll see that it's constructed from tightly packed hexagonal or six-sided cells. Of all the possible designs, why do honeybees choose this one? To understand, you need to think like a bee. Bees need a secure place for their entire colony to live. Similarly, there needs to be a place where their nectar can be stored and ripened suitably, until it turns into honey. That means there's a need for some serious space efficiency. A good solution is to build little storage units or cells just big enough for a bee to fit into, which can also double as the containers in which nectar is stored, the bee's very own honey jars. The next thing is to decide what the little cells should be made out of. Bees don't have beaks or arms to pick up things, but they are capable of producing wax. The thing is, producing it is a lot of hard work. Bees have to consume 8 ounces of honey to produce just 1 ounce of wax, so they don't want to waste it. So they need a design that allows them to store the largest possible amount of honey using the least amount of wax. What shape does that? Imagining for a minute that all bees had to attend Architecture Academy and go to math class. Let's say they asked their geometry teacher, what shape would give us the most space to store our honey but require the least amount of wax? And the geometry teacher replied, the shape that you're seeking is the circle, leaving the bees to return to their trial construction site and begin building their honeycomb using circular cells. After a while, some of them might have noticed a problem with their design. Small gaps between the cells. We can't even fit in there. That's wasted space, they might have thought. So, ignoring the geometry lesson and taking matters into their own hands, the bees went back to the drawing board to rethink their beehive design. One suggested triangles. We can use triangles, look, they fit together perfectly. Another bee suggested squares. Finally, a third bee piped up and said, pentagons don't seem to work, but hexagons do. We want the one that will use the least amount of wax and be able to store the most amount of honey. Yes, I think that's the hexagon. Why? It looks more like the circle than the others. But how do we know for sure? To find out, the industrious insect architects calculated the areas of the triangle, the square, and the hexagon and found that the hexagon was, in fact, the shape that gave them the most storage space. They agreed on an ideal size and returned to work. The space-efficient comb that is a bee's trademark today is probably the result of this trial and error, but over long periods of evolutionary history. However, it paid off. Peek into any hive, with your protective goggles and netting on, of course, and you'll see the end result, a beautiful, compact honeycomb that any architect would have been proud to design. Nesse vídeo ele cita 3 polígonos regulares que conseguiriam preencher uma superfície. São eles o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Esses serão os nossos objetos de estudos dessa aula. Começando então pelo triângulo equilátero. Lembre que o triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos também com a mesma medida. E por consequência disso, então os 3 ângulos têm medida de 60 graus. Se traçarmos uma das alturas, a gente vai acabar dividindo um dos lados ao meio. E olhando especificamente para um desses triângulos retângulos formados, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras, notando que esse L é a hipotenusa e o H e o L sobre 2 são os catetos, teremos que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Esse L sobre 2 ao quadrado vai se tornar L ao quadrado sobre 4, que pode passar para o outro lado da igualdade subtraindo. E aqui perceba que você pode fazer no mínimo múltiplo comum e obteremos como resultado 3L ao quadrado sobre 4. Logo, a gente pode passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz, e aqui a gente consegue tirar a raiz quadrada do L ao quadrado e do 4, sobrando dentro da raiz apenas o 3. Daí, nós temos uma relação entre a altura e o lado. Dizemos que o H equivale a L raiz de 3 sobre 2. E lembrando que a área de um triângulo pode ser calculada como base vezes a altura dividido por 2, então a gente pode substituir essa altura por essa expressão que a gente já encontrou. Assim,
como a base equivale à própria medida do lado, temos que é L sobre 2 vezes o L raiz de 3 sobre 2. Portanto, teremos que a expressão da área de um triângulo equilátero será lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora vamos observar algumas relações que existem quando a gente circunscreve e inscreve circunferências nesse triângulo equilátero, respectivamente a circunferência roxa e a circunferência amarela. Vamos denotar o R maiúsculo para o raio da circunferência circunscrita e o R minúsculo para o raio da circunferência inscrita. Para encontrar tais relações, vamos ter que traçar esse segmento tal que feche esse triângulo retângulo. E observe que a hipotenusa desse triângulo retângulo equivale à medida da altura menos a medida do raiozinho da circunferência inscrita. E esse segmento também é uma bissetriz do ângulo de 60 graus do triângulo equilátero. Ou seja, ele divide esse ângulo de 60 ao meio, formando esse ângulo de 30 graus. A partir dessas informações, a gente pode usar a relação do seno, que consiste na razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ou seja, o R e o H menos R. Como o seno de 30 graus é 1 meio, teremos que 1 meio é igual a R sobre H menos R. Realizando a multiplicação cruzada, nós teremos H menos R igual a 2R, ou seja, o H é igual a 3Rs. Passando esse 3 dividindo, teremos que o R é igual a 1/3 de H. Ou seja, o raiozinho da circunferência inscrita equivale a 1/3 da altura. E se o R maiúsculo mais o R minúsculo equivale à altura, teremos então que o R maiúsculo vai ter que equivaler a 2/3 da altura. Agora vamos estudar o quadrilátero regular, que nesse caso recebe o nome de quadrado. A fórmula da área de um quadrado lado L é conhecida como L ao quadrado. Outro elemento interessante de a gente ressaltar aqui é a medida da diagonal, que a gente pode obter através do Teorema de Pitágoras, uma vez que a gente observa que o D equivale à hipotenusa e que ambos os L's equivalem aos catetos. Dessa forma, teremos que D ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado, ou seja, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Podemos passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz e, tirando a raiz do L ao quadrado, teremos que a diagonal equivale a L raiz de 2. Ou seja, um quadrado de lado L possui uma diagonal L raiz de 2. Agora, também vamos circunscrever e inscrever circunferências nesse quadrado, respectivamente a circunferência roxa e a circunferência amarela. Não é difícil perceber que o raio da circunferência menor, da circunferência inscrita, equivale à metade do lado, assim como o raio da circunferência maior, ou seja, da circunferência circunscrita, roxa, equivale à metade da medida da diagonal desse quadrado. Ou seja, o Rzinho é L sobre 2 e o Rzão é L raiz de 2 sobre 2. E agora vamos falar do hexágono regular. Um fato importante que a gente precisa lembrar é que o hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros, cujos lados têm a mesma medida que o lado do hexágono. E a gente pode concluir isso pelas diagonais, que são bissetrizes desses ângulos internos de 120 graus. Dessa forma, teremos esse conjunto de ângulos 60 graus e assim confirmamos que esse triângulo é um triângulo equilátero. Portanto, a fórmula da área de um hexágono nada mais vai ser que 6 vezes a área desse triângulo equilátero. E como já vimos, a fórmula da área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Daí, a fórmula da área de um hexágono regular vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E vamos novamente circunscrever e inscrever circunferências nessa figura, respectivamente a circunferência roxa e a circunferência amarela. Novamente denotaremos o R maiúsculo para o raio da circunferência roxa, circunscrita, e o R minúsculo para o raio da circunferência amarela, ou seja, a circunferência inscrita. Note que o raio da circunferência circunscrita, a circunferência roxa, possui a mesma medida do lado desse hexágono. Portanto, o R maiúsculo é igual a L. E o R minúsculo equivale exatamente à altura desse triângulo equilátero que compõe o hexágono. E como já vimos anteriormente a fórmula da altura para o triângulo equilátero, temos que R minúsculo equivale a L raiz de 3 sobre 2. E, em resumo, temos essas fórmulas para esses 3 polígonos regulares.
Agora vamos para alguns exercícios das situações para resolver, começando com o da página 2, que é um exercício que caiu no vestibular da UFSC. No livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a personagem Macabea é atropelada por um veículo cuja logomarca é uma estrela inscrita em uma circunferência, como mostra a figura. Se os pontos A, B e C dividem a circunferência em arcos de mesmo comprimento, e a área do triângulo ABC é igual a 27 raiz de 3 cm², determine a medida do raio dessa circunferência em centímetros. Perceba que no momento que o enunciado falou que os arcos são de mesmo comprimento, significa que esse triângulo formado é um triângulo equilátero. Então, podemos usar a fórmula da área do triângulo equilátero, uma vez que essa foi a única informação numérica nos dada no enunciado. Substituindo o A pelo 27 raiz de 3, podemos fazer a eliminação do raiz de 3 em ambos os lados da igualdade e passar esse 4 que está dividindo multiplicando o 27. Note que eu não fiz a multiplicação do 4 pelo 27, eu apenas passei esse quadrado para o outro lado em forma de raiz, porque é mais fácil lidar com a raiz desses números fatorados. Podemos assim fazer a raiz do 4 e a raiz do 27 separadamente. E note novamente que eu escrevi esse 27 como um 3 vezes 9, porque assim a gente pode tirar a raiz do 4 e a raiz do 9. Ou seja, o L é um 2 vezes 3 vezes raiz de 3, ou seja, 6 raiz de 3. De posse da informação da medida do lado desse triângulo, podemos calcular a sua altura, pela fórmula H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, H é 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, ou ainda 6 vezes 9 sobre 2, e essa conta resulta, então, numa altura de 27. E agora que a gente conhece a altura, é possível calcular o raio dessa circunferência através daquela relação entre a altura e o raio da circunferência circunscrita, que diz que o raio da circunferência circunscrita equivale a 2/3 da altura, ou seja, R é 2/3 de 27, simplificando 27 com 3 dá 9, e 2 vezes 9 teremos então o raio de 18 centímetros. O próximo exercício das situações para resolver se encontra na página 3. Também é um exercício da UFSC e diz assim: considere um triângulo equilátero cujo lado mede 12 centímetros de comprimento e um quadrado em que uma das diagonais coincida com uma das alturas desse triângulo. Nessas condições, determine a área em centímetros quadrados do quadrado. E para você que é uma pessoa mais visual, eu vou montar essa figura aqui. Temos um triângulo equilátero de lado 12 e ali diz que a diagonal do quadrado coincide com a altura. Portanto, a figura é uma coisa parecida com essa. Assim, uma vez que a gente possui a medida do lado do triângulo, a gente pode calcular a medida da altura, simplesmente fazendo a substituição na fórmula. Dessa maneira, teremos 12 raiz de 3 dividido por 2 e simplificando o 12 com 2, teremos que a altura equivale a 6 raiz de 3. Agora, perceba que essa altura que a gente acabou de calcular equivale exatamente à medida da diagonal desse quadrado, ou seja, h igual a d. E agora vamos usar aquela relação da diagonal que equivale ao lado do quadrado raiz de 2. Logo, teremos 6 raiz de 3 igual a L raiz de 2, e esse raiz de 2 pode passar dividindo. Aí teremos que o lado é 6 raiz de 3 sobre raiz de 2, e podemos fazer uma racionalização multiplicando por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo na fração. Desse modo, teremos 6 raiz de 6 sobre 2, e simplificando 6 com 2, teremos 3 raiz de 6. E, finalmente, de posse da informação da medida do lado do quadrado, a gente pode calcular a sua área, fazendo o lado ao quadrado. Ou seja, a área equivale a 3 raiz de 6 ao quadrado. Muito cuidado, aqui você faz ambos fatores ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado é 9 e o raiz de 6 ao quadrado é 6. Portanto, a área desse quadrado será 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. Ainda na mesma página, temos outro exercício para resolver. Sendo o hexágono regular abaixo representado com um lado L igual a 1 cm, calcule em centímetro quadrado a área da região rachurada. Como se trata de um hexágono, vamos lembrar que a fórmula da área equivale a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porém, neste caso, a gente não está querendo calcular a área do hexágono inteiro. Na verdade, ela equivale à área de 4 desses triângulos equiláteros.
Por isso, vamos mudar levemente a fórmula para, ao invés de 6 vezes a área do triângulo equilátero, agora 4 vezes a área desse triângulo. E note que a gente pode fazer a simplificação dos quatros, ficando então com L ao quadrado raiz de 3, e uma vez que o L é igual a 1, teremos 1 ao quadrado raiz de 3, ou seja, a área equivale a raiz de 3 centímetros quadrados. E a última situação para resolver da página 4 diz assim: considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD medindo 6 cm, representado na figura abaixo. A área do hexágono mede em centímetros quadrados. Bom, a gente sempre precisa lembrar que, se tratando de um hexágono, a gente pode dividir ele em 6 triângulos equiláteros, como eu mostrei aqui na figura. E observe ainda que a altura desse triângulo equilátero equivale à metade dessa medida desse segmento FD, ou seja, a altura é igual a 3 centímetros. Sendo assim, a gente recorre àquela fórmula da altura que é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2, o 2 passa multiplicando 3, gerando 6, e aí o raiz de 3 pode passar dividindo 6. Novamente teremos que racionalizar, obtemos então que o L é igual a 6 raiz de 3 sobre 3, e simplificando o 6 com 3, teremos que o lado é igual a 2 raiz de 3. Note que essa medida equivale ao lado do triângulo equilátero e que, como já comentamos, equivale também ao lado do hexágono. Portanto, a gente pode usar a fórmula da área do hexágono, substituindo a medida do lado pelo 2 raiz de 3. Novamente, tome cuidado ao fazer o quadrado desse valor. Obtemos, então, 2 ao quadrado, 4, e raiz de 3 ao quadrado, 3. Podemos realizar a simplificação dos quatros e, multiplicando 3 pelo 6, teremos que a área é igual a 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Fechou, galera? Então partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência à apostila, resolvam os exercícios, anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!